Ele tem, né? Tem voo, tem uma reunião na sequência aqui. Nós vamos abrir um espacinho aqui para ele. Vamos lá. Só um detalhe, é um deputado mais novo e ainda do PSDB. Não, eu sou do PSDB, mas também a gente tem que escolher uma das porcarias que estão por aí para se filiar. Eu sou do PP. Tá bem? Então, não. Infelizmente, nosso sistema político é esse que nós temos. Vamos começar por aqui. E eu quero agradecer muito a oportunidade de poder falar uns minutinhos com vocês, que o Thomas também conhece de longa data, sabe que para mim é impressionante a gente ter chegado nesse momento, na verdade, na história brasileira. Eu estou aqui para falar um pouco sobre otimismo, até porque quem entra na política para atuar não pode deixar nunca de ser otimista, né, que vai atuar pelo bem. E eu lembro quando tinha meus 17, 18 anos, participava dos grupos de estudos de Olavo de Carvalho em Porto Alegre, era tão pouca gente. Hoje nós vemos tantas pessoas, né, Brasil afora, interessados em política, interessados na nossa situação e realmente bem formados e bem informados. Como eu digo, não basta ser jovem para entrar na política. Muita gente quer que haja mais jovens para renovar a política. Não, precisa ter jovens sim, mas precisa sobretudo ter pessoas que tenham boa formação e boa informação. Senão, como diz aí sim meu correligionário, tem até, é ruim dizer isso, Maluf é meu correligionário, eu não sou partidário dele, muito menos do que fez, mas ele tinha uma frase muito boa, Ju, que é a coisa mais nefasta que tem é um burro com iniciativa. E isso realmente nós não podemos ser, nós não podemos ter iniciativa sem saber o que está acontecendo no país. Eu quero só ainda começar dizendo que eu vi uma frase do Lula hoje, no Twitter. Ele disse que a gente deveria se colocar, antes de falar da Dilma, tinha que se colocar no lugar dela, né? Eu juro que tentei, os poucos minutos que eu consegui, me deu a vontade de renunciar e fechar uma delação premiada contra o chefe. Mas tá. Brincadeiras à parte, pessoal, nós chegamos no momento da democracia brasileira. É tão bom ver que o título desse conclave, o Conclave de São Paulo, pela democracia, é isso que nós queremos, governo do povo, pelo povo, para o povo, e nós somos o povo brasileiro. Nós vivemos uma democracia que, pelo menos, deveria ser uma democracia constitucional, uma democracia representativa, e nós temos muitos defeitos no nosso arranjo institucional, que permitiram que nós chegássemos até onde nós chegamos. Isso não é mérito ou demérito apenas do PT, há todo um sistema antigo de relações promíscuas na política, em uma sociedade que nunca chegou a ser exatamente capitalista. Nós somos muito mais uma sociedade mercantilista do que uma sociedade capitalista, em especial na política. A gente vê esse mercado diariamente, mas nós estamos piorando a situação com os governos bolivarianos que existem no continente. E quais são os 4 aspectos principais? Eu vou só pincelar para deixar vocês bem curiosos e irem atrás de um livro fantástico de um professor, que foi meu professor de Ciência Política em Porto Alegre, chamado José Antônio Giusti Tavares. É leitura obrigatória para todo mundo. José Antônio Giusti Tavares, livro brilhante. Tem 100 e poucas páginas, a primeira parte que trata da democracia totalitária. É o título do livro. E a segunda parte fala sobre psicopatia e psicologia social. Psicopatia social. Psicopatologia e psicopatia social. Sobre como líderes psicopatas ascendem ao poder. A segunda parte é interessante por outros motivos. Mas a primeira parte da democracia totalitária fala dos 4 aspectos que nos trazem a essa situação que nós estamos, de um revés na nossa democracia, que deveria ser representativa, constitucional. Qual é o primeiro deles? Quem advoga nesses partidos socialistas, comunistas, bolivarianos, você sabe do que eu estou dizendo, em primeiro lugar, eles simplificam brutalmente a realidade. Isso vem do marxismo, a guerra de classes, né? Só existem pobres porque há ricos, negros precisam ser privilegiados em detrimento de brancos, de amarelos, de vermelhos, de verdes com bolinhas rosas. Nós não podemos admitir que haja, nós precisamos fazer alguma coisa em prol dos movimentos gaysistas e por aí vai. Então é uma simplificação brutal da realidade que não leva em conta todos os valores que fundaram a sociedade ocidental e as nossas democracias sólidas. O segundo é o fato de que nós estamos combatendo gente que tem militância em tempo integral, muito bem pagas, por dinheiro público, dinheiro de ONGs internacionais, dinheiro que não falta, enquanto nós, com o nosso voluntarismo, né, Bia? Vou chamar de doutora, vou chamar de Bia. Ela estava dizendo antes sobre gente que a gente acha que conhece. Eu achei que eu conhecesse pessoalmente, eu sentei ali, mas não conhecia, estou conhecendo hoje, que maravilha.
a gente está combatendo outras pessoas que estão sendo muito bem remuneradas porque fazem militância em tempo integral. Terceiro problema é a presença de partidos comunistas ou partidos que desvirtuam o próprio sistema democrático desde dentro, né? Na minha Assembleia Legislativa tem 11 deputados do PT, tem 2 do PCdoB e 1 do PSOL, só esses aí são 14 deputados, quase 1/3 da Assembleia Legislativa com partidos que têm programas que manifestamente depõem contra o próprio sistema democrático. Então, eles estão lá fazendo o papel deles programático e nós não temos nenhuma barreira institucional forte o suficiente, ou mesmo política, para impedir que eles façam o que eles estão fazendo. E por fim, e talvez o mais perverso de tudo, de todas as 4 características, porque talvez essa última, se nós não tivéssemos tantos miseráveis, seria melhor de contornar, mas o uso da miséria para fins políticos. O uso da pobreza para a captação de votos. Então leiam esse livro porque é muito interessante, ele trata desses 4 aspectos que acabam resumindo um pouco desse nosso drama que nós vivemos hoje no país e em todos os países bolivarianos, vamos dizer assim. Nós temos um sistema partidário falido, os nossos partidos eles estão totalmente desacreditados, a pessoa quando se filia ao partido político parece estar manchando a própria biografia, é uma coisa horrível. Porque partidos são vistos como gangues que se organizam em Brasília ou são aglomeração de filiados que parasitam o poder. Nós não conseguimos ver como sociedade civil, como empreendedores, como pessoas que estão pagando a conta, nós não conseguimos ver partidos políticos como aquilo que deveriam ser, né? Associações de pessoas em prol do bem comum baseadas em princípios. Até porque todos eles têm caráter nacional, não sei se vocês já pensaram sobre isso, aqui o Thomas do Partido Federalista, que tem uma dificuldade enorme de conseguir fazer o Partido Federalista sair do mundo das ideias, já está na prática há muitos anos, mas não oficialmente formado, porque há um desinteresse da classe política em que haja envolvimento político nas bases. Acabei de vir da Argentina, onde há partidos locais e que depois se juntam em federações para concorrer a eleições, mas há uma forma de que o cidadão, na ponta, possa, por exemplo, criar um partido apenas para ter uma candidatura a vereador. Por que não? As coisas deveriam começar de baixo para cima, mas em um país que teve governo antes de ter povo, talvez nós temos as explicações para esse fato do nosso sistema partidário ser falido sejam muito mais profundos. E políticos desacreditados. Até faz umas 2 ou 3 semanas, eu mesmo na própria Assembleia Legislativa também sugeri a renúncia de todos. Disse que começasse pela Dilma, passasse pelo vice-presidente, deputados federais, senadores, eu renuncio junto. Não tem problema nenhum enfrentar as urnas novamente. Eu acho que isso deveria ser algo que todos os políticos têm que estar dispostos a fazer todos os dias se almejam realmente representar bem a população. Infelizmente, os nossos valores morais não são os mesmos que tem, por exemplo, a Dilma Rousseff. Por isso que quando eu pensei, por um momento, sendo Dilma Rousseff, em renunciar, não acredito que isso tenha sequer passado pela cabeça dela. E por fim, as urnas eletrônicas, que é aquela história, como a mãe que perde de uma forma trágica o seu filho, afogado, enfim, até que ela veja o corpo, ela não pode acreditar que realmente tenha acontecido desastre. Enquanto nós não tivermos a certeza de que não são fraudáveis as urnas, aqui há evidências muito claras de que sim são, e que as últimas eleições podem de fato ter sido desrespeitosamente e flagrantemente fraudadas, nós precisamos alterar esse sistema. Vivemos, portanto, eu sei que eu tenho que concluir em mais 1 minuto, 3 graves crises: política, com nossos presidentes, e ex-presidente atual e ex-presidentes abraçados a ditadores; econômica, agravada pelo fato de que o Estado representa 40% do PIB, e o que ele consegue realmente acabar com as desigualdades regionais, que é o que a Constituição prevê, né? Que o Estado precisa acabar com a desigualdade regional. O que ele faz? Deixa todo mundo pobre da mesma forma, né? E uma crise moral em que os valores estão invertidos, os direitos humanos só servem para bandidos, é o que parece. Nós não temos realmente exemplos vindo de cima, e o pior de tudo, a doutrinação começa nas escolas, justamente com as crianças, com as mais vulneráveis dos brasileiros, e nós precisamos impedir que isso aconteça. Mas, como eu disse, para concluir, a esperança somos nós, e é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que eu fico tão feliz de ter tantas pessoas aqui nesse conclave, participando, dedicando o seu tempo
para se informar melhor, para formar-se melhor, para levar mais informações aos demais, isso é muito importante, é o primeiro passo, e também para participar politicamente, sim, do processo. Estive faz poucos dias, Marcelo, em um evento, em uma palestra que eu dei para mais de 100 jovens numa faculdade em Nova Petrópolis. Eu perguntei qual seria a solução para os problemas do Brasil. E aí responderam, colocar uma bomba em Brasília. Um pouquinho depois eu perguntei, quantos de vocês aqui têm filiação partidária? Levantou uma única mão de um professor. E esse professor trabalhava na prefeitura, mas os estudantes, os jovens, nenhum, justamente por causa daquilo que eu disse, do pouco crédito que tem os partidos. E eu disse o seguinte, se nenhum de vocês está filiado a partido nenhum, no ano que vem, quando houver eleições, só vão concorrer aos cargos que estiverem vagos as mesmas pessoas que já estão dentro do sistema político. Então, de uma forma ou de outra, nós precisamos participar. Porque eu tenho certeza que, como você disse, como você acabou de dizer, juntos somos mais fortes. E todos nós aqui temos a esperança e a convicção de que, na verdade, o que nós queremos realmente não é viver em outro país, é viver em outro Brasil, um Brasil próspero, democrático, um Brasil livre e fora PT.